Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vivi Alves. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like, seu carinho nos comentários. E nós vamos para o nosso devocional de hoje, gente. Peguei aqui essa Bíblia e também tem essa aqui, Bíblia de Estudo, que tem alguns resumos aqui também, tá? Uma explicação mais a fundo, né? Então vamos lá, gente. Hoje o nosso devocional é em Mateus, capítulo 28, que fala sobre a ressurreição de Jesus e seu aparecimento às mulheres. E essa leitura, gente, você encontra também em Marcos, capítulo 16, versículo 1 ao 8, e Lucas 24, versículo 1 ao 12, e João 20, de 1 ao 10, tá certo? Então, no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, vou passar outra página aqui, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra, e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciar-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas aproximaram-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Aí os judeus subornam os guardas. Por quê, gente? Porque eles não queriam acreditar que Jesus era o Cristo, que ele ressuscitou, né? E indo elas, eis que alguns guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Ele, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Porque em momento algum, gente, eles queriam acreditar que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, e ele ressuscitou entre os mortos. Aí Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. A grande comissão. Esse texto aqui também você encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18, e Lucas 24, o versículo 44 ao 49. Jesus, se aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Aleluia. Ele ressuscitou, gente. Aqui, gente, ó, na minha Bíblia de estudo, né? Ó, no domingo de madrugada,
verificou-se o milagre da ressurreição, da vitória sobre a morte pela intervenção divina, né? Que houve realmente, gente, o milagre, né? O milagre da ressurreição sobre a morte pela intervenção divina, que Jesus, ele foi ressuscitado, ele ressuscitou entre os mortos, e eu creio. Várias evidências apontaram para a hipótese que o túmulo descoberto na escavação arqueológica ao general Christian Gordon é o túmulo autêntico pela situação interna, pelos remanescentes de um templo ao que um imperador romano erigiu ali. Segundo historiadores antigos, viu-se ainda vestígio de alterações para acomodar o corpo de Jesus, maior do que o de José de Arimateia, em que, segundo a tradição, era de baixa estatura. O quarto escavado na rocha tinha 2 túmulos, dos quais só um tinha sido ocupado, sem porém haver um mínimo vestígio de restos mortais. Aí, aqui do versículo 13 ao 15, né? A burla dos judeus. Agostinho propõe o seguinte argumento: dormindo ou acordado? Se acordado, por que deixaram alguém roubar o corpo de Jesus? E se dormindo, poderiam declarar que foram os discípulos que furtaram o corpo de Jesus? Em ambas as circunstâncias, seriam condenados à morte, se não fosse interesse dos líderes em encobrir o fato da intervenção divina. Do versículo 16 ao 20, o grande encontro foi marcado por Jesus na Galileia e os discípulos viram-nos e o adoraram, alicerçados no poder eterno que Jesus detém e que prometeu exercer em prol da sua obra, na qual seus servos participam. Os discípulos receberam a incumbência de evangelizar o mundo. Sua missão consistia em levar as almas à conversão, batizar os convertidos para fazer parte da Igreja de Cristo, ensinando-los a viver segundo seus ensinamentos e o seu poder, sentindo sua presença espiritual, acompanhando cada um dos seus. A promessa da continuada presença divina é a chave de ouro que encerrará vários livros, que encerrará vários livros da Bíblia. Êxodo 40, versículo 38, Ezequiel 48, 35, Apocalipse 22, 20. Jesus, depois de ressuscitar, apareceu a várias pessoas em várias ocasiões. A Madalena, né, que é em João 20, versículo 11 ao 18, as mulheres, que é em Mateus 28, 9, e o 10, 3, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, do 13 ao 33, a Pedro, em Lucas 24, do 34 ao 35, aos 10 discípulos no cenáculo, João 20, 19, o 6, aos 11 discípulos no cenáculo, João 20, 24 ao 29, aos 7 discípulos na Galileia, João 21, 24 e 29, aos 11 no monte na Galileia, Mateus 28, 16 e 17, a Tiago, 1 Coríntios 15, 7 e o 10, a uma multidão no Monte das Oliveiras, Lucas 24, 44 ao 49, e o capítulo 11, né? Versículo 11. A Paulo, em Atos 9,
de 3 ao versículo 8. Amém? Então, gente, aqui está várias, porque como eles, os judeus, não queriam acreditar que Jesus era o Cristo, que ele ressuscitou entre os mortos, eles colocaram aquela desculpa lá, que ele não ressuscitou, que os discípulos vieram roubar o corpo dele, mas não, Jesus, ele apareceu a várias pessoas. Então tem várias passagens aqui que realmente tá falando, né, o tanto de vezes que Jesus apareceu, né, em vários lugares, não foi só em um lugar. Tá certo? Então, esse foi o nosso devocional de hoje. E creia, gente, Jesus, ele ressuscitou entre os mortos, né? Ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo. Amém? Então, que o Senhor Jesus possa renascer em nossos corações a cada manhã, a cada dia, a cada instante. Que a graça do Senhor venha sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. E que vocês possam crer nessa palavra, que é viva e eficaz. Amém? Até o próximo vídeo e obrigado por acompanhar esse devocional.